Alegria estar com vocês novamente. Queremos dedicar esse tempo, para pensar um pouquinho na palavra de Deus, na importância que essa palavra tem na nossa vida, sobretudo aqueles que têm temor, do Senhor e temor da palavra. Hoje eu quero ser um pouco mais sucinto, mas eu também quero deixar bem claro para você que há uma preocupação no nosso espírito, no nosso coração, a respeito desses últimos acontecimentos, razão pela qual muitos têm orado, intercedido, levantado grandes clamores. A igreja brasileira possivelmente nunca orou como tem orado nesses dias. E eu posso dizer que não apenas a igreja brasileira, mas a igreja mundial, porque nós nunca enfrentamos, um momento tão complicado como esses dias nós temos enfrentado. Mas eu também quero passar uma mensagem de fé para você. Você que ama a Deus, que tem temor do Senhor e da sua palavra, você não desapegue-se do Senhor. Pelo contrário, se volte para Deus, porque esse momento difícil, ele vai passar e nós teremos momentos de bonança diante do Senhor. Então, nessa noite eu quero também deixar essa instrução profética para o seu coração. Vamos passar por tudo que estamos passando, mas vamos passar bem. E vamos chegar do outro lado cheio de júbilo, de alegria, porque Deus é o nosso Senhor. Eu sei que nós, durante essa pandemia, nós estamos contabilizando perdas também. Isso não é fácil de lidar, mas eu quero deixar também uma palavra para você de consolo. Tudo vai passar. A Bíblia diz que a única coisa que não passa é a palavra de Deus. E é essa mensagem que nós queremos comunicar a você, e de maneira diferente hoje, como um alerta, eu quero falar um pouquinho sobre o esfriamento do amor. O esfriamento do amor. E é uma exortação à volta para casa, ou à volta para Deus. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 12, está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus disse que a maldade aumentaria de tal maneira que o amor de muitos se esfriaria. Então, a cada novo dia, os sinais dos fins dos tempos e a iminente volta do Senhor Jesus tornam-se mais claros. Um dos aspectos que será ainda mais notado é exatamente isso, o esfriamento do amor. Olhe para a sua própria experiência e a experiência dos seus parentes e veja que as pessoas estão se desgrudando, vamos dizer assim, se separando. Nós estamos enfrentando várias pessoas, casais com divórcios, separações, brigas, e pessoas que têm tido dificuldade de conviver, de viver juntas umas com as outras, Isso é um resultado de um amor que está se esfriando. Isso significa que a maldade se multiplicou no coração dos homens, como já era predito pela própria palavra. São dias como os dias de Noé. Se você tiver sua Bíblia, em Mateus também, capítulo 24, verso 37 a 39, diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. A pergunta é: como é que eles não perceberam? Pois estavam distraídos com os prazeres do mundo. Eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. A Bíblia dá um nome específico para este esfriamento do amor. O nome é apostasia. A apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia da sua fé anterior. Significa a ação de renegar e afastar-se totalmente
da doutrina de Cristo. Além do abandono da fé, outrora professada, a apostasia também é a definição de profanação das coisas sagradas ou do sagrado, dantes venerado. É uma rebeldia contumaz aos valores espirituais. E é também uma deserção dissidente. Não se trata apenas de um afastamento do convívio ou um distanciamento dos compromissos e das pessoas. É também uma resignação abdicada e resoluta da graça divina. É como se o ser humano endurecesse o coração de uma maneira terrível. E mesmo que Deus no passado te abençoou, te fortaleceu, te deu graça, te deu relacionamentos, te deu amizade, te deu uma família na fé, você simplesmente volta suas costas contra Deus, contra a palavra, contra as pessoas, e outra, você os culpa, né? Você pega a sua culpa e você gerencia a sua culpa de forma a culpar os outros e não se responsabilizar pelos seus próprios atos. É uma entrega assim incondicional para o caminho errado, não é? Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 2, diz: mas o Espírito, esse Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios. Olha que palavra que está tão ouvida recentemente, né? Principalmente pelas redes sociais. E pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Os dias, meus queridos, são dias maus. E como nunca os textos bíblicos estão saltando aos nossos olhos. Há uma evidente rejeição à sã doutrina. Como nunca as pessoas estão procurando uma religião agradável, uma religião confortável. Não há nenhuma dúvida de que o homem moderno não gosta de ser repreendido e nem acha que a repreensão educa os seus mais íntimos sentidos. Há uma clara divergência inconsequente dos ensinos das Sagradas Escrituras, que para essas pessoas nem tão sagradas mais, porque uma vez que elas apostataram da fé, apostataram também da palavra. Então a Bíblia não faz mais sentido para muita gente. E o pior é que a maioria dessas pessoas que são ou que acabam sendo usadas pelo mal foram pessoas outrora abençoadas por Deus, tiveram até uma relativa experiência com Deus. Eu digo relativo porque se fosse absoluta, jamais teriam abandonado o Senhor da glória, não é? E também porque eles sustentam uma arrogância predominante. Esse é o espírito do homem contemporâneo, um homem arrogante e que acha que sabe tudo e que porque tem alguma tecnologia nas mãos, acha que conhece toda a história e acha que tem o direito e o governo de si mesmo, enquanto precisa entregar o seu caminho para Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 a 4 diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si falsos doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É mais fácil acreditar nas histórias e ver a Bíblia de maneira histórica do que ver a Bíblia como um instrumento espiritual de manifestação de Deus e de transformação de vida. A Bíblia muda a vida do ser humano. Ela muda uma família, ela muda um moço, uma moça, ela muda até uma criança. A palavra de Deus tem esse poder. Então preste atenção na intensidade dessas palavras. Estamos diante do fato de que pessoas de todos os credos, inclusive cristãos devotos, estão à procura de ouvir o que lhe é conveniente. Muitos estão à procura de profecias e profetas que lhe dão alento
e esperança de progresso e prosperidade. Aqui, queridos, como se a vida fosse só sucesso. É importante o sucesso, mas infelizmente muitas pessoas são reféns do sucesso. Então o sucesso se manifesta até como um sequestrador, porque você não consegue ser feliz a não ser que tenha sucesso. Você não consegue viver em paz com a família a não ser que tenha sucesso, e traduzindo sucesso nesse caso aí, até como dinheiro. Então, se não tiver dinheiro, se não tiver sucesso, se não tiver saúde, se não tiver as coisas ao seu redor, flutuando ao seu redor, às vezes você não se sente então feliz e completo. Mas sabe, queridos, eu não sou definitivamente uma pessoa pessimista. Mas há realidades bíblicas que os homens de hoje fogem, não é? E nem tudo na palavra de Deus se resume a sucesso e saúde. Olha para a vida de Jó, olha para a vida de Jeremias, a vida de Neemias e Paulo, para não dizer todos os outros que sofreram arduamente pela palavra, que empenharam viver. É só você dar uma olhadinha no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que os heróis da fé foram cerrados ao meio, homens dos quais o mundo não eram dignos. Então, homens que sofreram. Então a gente não pode pensar que o sucesso é apenas o bem-estar. Às vezes parte do sucesso é também a dor, é também a tribulação. Ah, mas você está sendo pessimista. Definitivamente não. Eu só quero ser realista e olhar a vida pelos dois lados que nós precisamos olhar. Esses homens foram experimentados em sofrimento, experimentados em dores. O próprio Jesus, em Isaías capítulo 53, fala que ele era um homem seco, que sua aparência nem era agradável, era um homem de dores e que sabe o que é padecer perseguição. Era como um de quem nós não queríamos olhar para ele, por causa do aspecto sofrido que ele carregava. A Bíblia não é só uma caixinha de promessas. Há predições claras a respeito dos tempos difíceis para serem vividos. Tempos de provações. Está aí essa pandemia, né, que não deixa escapar essa constatação clara. Agora é óbvio que não devemos assim entregar os pontos e ter a nossa vida como um fiasco existencial. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, na sua, na minha, na vida da sua família, na vida da minha família. Só nós não devemos ignorar o que diz toda a Escritura. Olha esse outro texto, 1 Timóteo capítulo 4, a gente citou aqui agora o verso 9, nos alenta, dizendo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Deus tem prazer em salvar o fiel. Mas quais seriam os fatores que promovem a apostasia? O que revolta as pessoas, né? E as tira da palavra de Deus e da presença de Deus? Além de ser uma consequência dos últimos tempos, nós temos uma influência maligna do mundo, e o texto diz: por obedecerem a espíritos enganosos e a ensinos de demônios. Então preste atenção que nós vamos ensinar um pouco sobre isso. Esse espírito de engano e esse espírito de informação distorcida. Também o texto continua dizendo que pela hipocrisia de homens que ensinam mentiras, homens que têm a mente cauterizada. Eu queria fazer um parênteses aqui. Essa palavra cauterizada é uma mente morta, uma mente fechada, uma mente insensível. No grego, dá a ideia de alguém que queima com ferro em brasa. Então você depois perde a sensibilidade naquela região queimada. A mente foi queimada. Ela é cauterizada pela falta de consciência, principalmente de um espírito de arrependimento.
Há hoje uma enormidade de ensinos pela internet, principalmente de homens e mulheres que você não conhece. São pessoas com informações cultas e às vezes se destacam por incríveis performances, mas você não as conhece, ou se conhece, conhece apenas da própria internet. E sem você perceber, tais pessoas com seus raciocínios falazes estão limpando a sua mente, ou melhor, sujando a sua mente de valores que são considerados por Deus absolutos. E processualmente eles estão incutindo pensamentos relativos. Se há uma coisa demoníaca, é a absolutização do relativo e a relativização do absoluto. É evidente aqui, queridos, que eu me refiro aos preconizadores de falsas doutrinas e os facilitadores do sucesso sem esforço. Sabe, vamos ganhar tudo no grito? Vamos ganhar porque nós podemos ganhar? Não é? Nada sem esforço, para falar a verdade, não vale a pena, não é? A gente precisa pagar um preço pelas coisas. O próprio Deus, para conquistar a humanidade, pagou o maior de todos os preços, que foi a entrega de Jesus, a renúncia de Jesus à vida terrena e uma vida majoritariamente conquistada pelo esforço da cruz. Eis a razão, porque muitos não amam a Bíblia como antes amavam. São homens e mulheres que ensinam falsas doutrinas, mas ensinam tão bem que você pensa que é verdade, e é uma verdade aparentemente superior à verdade que você outrora conhecia. É como você, de vez em quando, ouve aquilo e não pode rebater, porque está no mundo virtual, você aceita aquilo sem contestar. Parece que ouvir sem poder questionar, tira de nós a capacidade de criticar, de duvidar, e até nesse ponto é importante isso. Por isso nós queremos ensinar vocês, irmãos, a serem um pouco mais críticos daquilo que ouvem, principalmente pelas redes sociais, sejam notícias, sejam mensagens, não é? Porque de vez em quando nós ouvimos uma mensagem de procedência duvidosa, mas porque é uma mensagem interessante, nós achamos que tudo é de Deus. Não, não é bem assim. Nós precisamos ter um filtro. E o melhor de todos os filtros nem é a nossa crítica. O melhor de todos os filtros é a presença de Deus no nosso espírito. É o Espírito Santo que não nos deixa cair em uma cilada intelectual por causa da formação de uma frase, de uma sentença ou de uma poesia. A hipocrisia de determinados indivíduos que professam por meio de suas palavras a fé em Deus, no entanto nega as suas obras, tornam-se apóstatas morais e conseguem fazer discípulos. Veja Tito capítulo 1, verso 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então não é porque o indivíduo tem um rostinho bonito, cabelinho, né, brother? Porque quem não tem cabelo às vezes não é ouvido, né? Cabelinho, joga para um lado, joga para o outro, um visual legal, mais assim, contemporâneo. Aí o indivíduo tem uma boa fala, uma boa voz, uma boa dicção, uma boa forma de se expressar. Então a gente acha que ele está falando a verdade. Cuidado, infelizmente não é por aí. Você e eu precisamos conhecer o interlocutor que nos fala. Nós precisamos saber quem são essas pessoas, pelo menos se eles têm vida regular com Deus, para que a gente possa aceitar. Porque a internet é como um papel em branco, irmãos, aceita tudo. E estou dizendo isso porque hoje a nossa vida está na palma da nossa mão. Eu quero salientar alguns fatores, né, da apostasia desses últimos dias. Uma das coisas é um coração incrédulo e perverso. Nossa geração tem sido caracterizada por perversidade e incredulidade.
Uma pessoa perversa, ela é capaz de prejudicar danosamente outra pessoa. A perversão, claro, tem conceitos de desordem sexual e é sempre do maligno, né? Um desejo maldoso de maltratar uma outra pessoa para satisfação dos seus próprios instintos. Perversão também tem a ver com maldade e crueldade com os animais e desenvolve terríveis psicopatias. Enfim, destrói a pessoa que possui essa malignidade e destrói também aquele que estiver no seu caminho. O livro de Hebreus nos alerta, dizendo: cuidado para não sermos assim. Mas ouça, quanto tempo você passa diante da internet? Mesmo? É muito tempo. Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Quanto tempo você ora ao Senhor? Que tipo de exposição você tem submetido os seus olhos, seus ouvidos, enfim, toda a sua atenção? Sabe, queridos, nós sabemos a história dos 3 porquinhos de cor e salteado, e não conhecemos a história do rei Davi. É um paradoxo desse tempo. Como é que a gente conhece uma coisa tão boba, tão banal, e a gente repete essas coisas para os nossos filhos e netos, e a gente não conhece a história do rei Davi? Há tantas histórias lindas que podem nos abençoar, né? Quando a gente ministra a vida dos nossos filhos e netos. Mas às vezes nós esquecemos e vamos para a Branca de Neve e os 7 anões, né? Nossas ações são o resultado dos nossos conceitos, e os nossos conceitos são formados pelos nossos pensamentos. Então, basicamente, nós somos aquilo que aqui nos submetemos, somos aquilo que concebemos. A nossa mente, ela tem uma capacidade de receber a mensagem, e sorrateiramente essa mensagem vai nos possuindo até o ponto de executarmos algo sem mesmo percebermos que estamos inteiramente tomados de maus sentimentos. Cá para nós há uma propensão terrível do ser humano para o mal. O ser humano em si não é bom. Toda a bondade do ser humano é por causa da misericórdia e da presença de Deus na vida daquele ser humano. Nós carregamos intrinsecamente uma maldade inata. Então não se engane, há um objetivo em tudo isso, é de te afastar do Deus vivo. Hebreus 3:12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então cuidado com a incredulidade. Você fala: mas eu não estou crendo em Deus, ou Deus não está me ouvindo. Não é que Deus não está te ouvindo, é que você passou a ser um incrédulo em Deus, porque você acredita nos contos, nas fábulas, você acredita nas filosofias, que, diga-se de passagem, algumas são interessantes para completar o entendimento até de Deus, mas não é palavra de Deus essencialmente. Então nós precisamos nos ater a isso. Não significa que nós vamos jogar tudo fora, como diz os amigos nossos, né? A gente tem que dar banho no bebê, e não é para jogar o bebê e a água fora. Você joga só a água, o bebê você guarda, senão você vai desperdiçar ele. Um outro ponto: falsas ciências ou contradição do saber. 1 Timóteo 6, 20 a 21 diz: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Escuta, existe uma ciência verdadeira, mas existe também uma ciência falsa. Continuando o texto: a qual, professando-a alguns, ou seja, professando a ciência falsa, se desviaram da fé. A verdadeira ciência, pelo contrário, ela te introduz ainda mais na presença de Deus, porque você tem a certeza de que Deus fez aquilo e nos dá a condição de saber daquilo. Veja 1 Coríntios 15, 33 a 34, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Se causar uma coisa que está me que ele é a essência do amor. Logo, se você tiver que escolher, escolha Deus, que ele é o autor da ciência, é o maior cientista que existe ou que jamais vai existir. Ninguém vai poder dizer eu sou maior que Deus. Pensando nessa mensagem, eu estava ouvindo um pouquinho sobre o que diz alguns cientistas e fiquei impressionado de ver que quanto mais eles conhecem, menos eles têm de Deus. Essa é a verdade. Não deveria ser assim, deveria ser diferente. O fato de nós conhecermos a ciência e a ciência também revelar a existência e a manifestação de um Deus invisível, mas capaz de ser tocado, de ser experimentado, de ser vivido, um Deus que nos dá alegria, nos dá prazer, nos dá uma vida abundante. Todo saber procede de Deus. Então, por que alguns afastam da fé? Por que essa apostasia? Vamos pontuar rapidamente para que nós possamos crescer nessa dimensão, não é? Primeiro, a ausência de um verdadeiro conhecimento. Por que as pessoas se afastam de Deus? Por que apostasia? Porque desconhecem a Deus, ou quando conhecem a Deus, conhecem parcialmente. Oséias capítulo 4, verso 6, um texto muito conhecido, diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o entendimento. Hoje, como foi profetizado, nos últimos dias, o saber se multiplicaria, e é o que está acontecendo. Mas o que nós estamos fazendo com esse saber? Nós estamos fartos de cultura inútil, que não nos amadurece e nem nos leva a confrontos com as trevas que muitas vezes nos invadem. Para que saber? O que você faz com o seu saber ou com o seu conhecimento? Muitos estão arrogantes e vaidosos em seu saber, mas o saber em Deus nos torna humildes e usáveis pelo Senhor. Pense nisso e dedique-se ao conhecimento e à experiência com o Eterno. Segunda coisa, falta de firmeza. Então, por que a apostasia? Porque as pessoas não são firmes. Ou como a gente brinca, né? Não, mais firme do que faca na geleia, né? 2 Pedro 3,17 diz: vós, pois, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, queridos, como é importante esse ponto. Precisamos ser firmes em Deus, firmes em relacionamento com Ele. Não ser um relacionamento apenas emocional, ou um relacionamento como se fosse fortuito, mas algo mais perene, algo mais duradouro, algo que realmente provoca uma existência com mais recheio, né? Menos vazio, menos oquidão.
Um outro aspecto importante, as más companhias, que nós até já citamos em 1 Coríntios capítulo 15. Mas aqui em Provérbios capítulo 22 diz: não te associes com o incrédulo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a sua alma. Engraçado que a gente faz amizade com qualquer pessoa e acha que aquela pessoa tem alguma coisa legal, boa, para contribuir com a gente. De repente, não. De repente, não. Quem são os seus amigos? Quem são os seus verdadeiros amigos? Pessoalmente, eu tenho percebido que eu tenho muito colega, eu tenho muito companheiro, eu tenho muita gente perto, mas os grandes amigos são bem distintos. São pessoas que me trazem ao centro de informações importantes e relevantes na minha vida, para que eu não continue como estou e que eu melhore. Esse é seu amigo. O melhor amigo que o homem possa ter é o Espírito Santo, porque ele continuamente está nos motivando a viver uma vida segundo os propósitos de Deus. É claro que nós temos que ter amigos de carne e osso, né? Então, o amigo Jesus da mensagem, mas nós também temos pessoas que nos corrigem, que nos confrontam. Não são aquelas que sempre concordam com tudo que a gente pensa. Porque muitas vezes, sem querer, querendo, a gente pensa bobagem. E não é aí, né, que o amigo entra. O amigo mesmo, ele entra quando ele percebe que o outro precisa de ajuda. Como é que você sabe se são verdadeiros amigos? É incrível como nós nos abrimos na internet para centenas ou talvez milhares de amigos, ou pseudo-amigos, né? E procuramos pessoas que dirão o que nós não, o que não queremos ouvir. Lembre-se do rei Roboão, o filho de Salomão, que poderia herdar o reino de Israel. Ele acabou por ser o pivô da rachadura política da sua nação, porque ele deu ouvidos aos jovens e desprezou o conselho dos mais velhos. Um outro ponto, abandono do primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Eu estou fazendo um pano de fundo aqui, brothers, porque a gente não tem tempo. Temos muita coisa para ministrar. Aqui estamos praticamente concluindo a mensagem, mas os textos são extremamente ricos e podem ser também por vocês explorados no secreto da oração, quando você estiver buscando a Deus, às vezes até repensando essa mensagem, e você pode entrar nos textos e deixar o Espírito Santo te marcar profundamente com algo que eu não posso marcar. Abandono do primeiro amor, Apocalipse 2, Jesus diz: tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então é hora, querido, de nós voltarmos as costas para o caminho errado, e nos convertermos. É isso que o texto está mostrando. O propósito de Deus é uma conversão, é uma virada completa na vida, não é? 180 graus. Nós precisamos de uma mudança radical, se queremos um Deus radical, um sucesso radical, uma vitória radical. Se queremos ser bem-sucedidos na vida, precisamos então de uma entrega radical, de uma renúncia radical. Agora, se você é igual criança que gosta da geleia e entrega o pão para a mãe, mãe, mais geleia, você lambe a geleia, mais geleia, nunca come o pão, ô meu irmão, você não está entendendo o propósito de Deus. Deus não quer apenas geleia, Deus quer pão com geleia. Não é só o doce, não é só a parte boa. Às vezes você tem que comer o pão, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu, né? Tem geleia? Tem, ou seja, tem cura, tem libertação, tem família, né? Tem céu, mas também tem a parte da cruz, tem a parte do sofrimento, tem a parte da dor, tem a parte da tragédia, e todos nós estamos todos os dias expostos a situações eventualmente como essas.
Precisamos nos converter a Deus, integralmente a Deus, não a uma religião, e nem a uma filosofia, e nem a um conceito moderno, mas precisamos nos converter a Deus Pai, porque Ele nos chama de seus filhos, e nós temos que fazer isso por intermédio do Filho Jesus Cristo. Veja 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz: portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é um dos textos que mais destaca o messianismo de Jesus e o fato de que ele é o intercessor e único intercessor entre Deus e os homens. Eu sei, queridos, que muitas religiões preconizam conceitos divergentes deste. E o mais curioso é que se apoiam na própria palavra de Deus, que faz essa asseveração com uma tremenda envergadura, e outras pessoas usam isso para dizer que uma outra pessoa faz intercessão, que um outro caminho também é legal, ou que todos os caminhos levam a Deus. Por favor, isso aí é estreitismo intelectual. A gente precisa entender um pouco, estudar um pouco mais. Enfim, outro ponto, a avareza que provoca o desvio da fé. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmas repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para elas o juízo lavrado a longo tempo não retarda, e a sua destruição não dorme. Olha o tamanho dessa mensagem, né? Aqui dá livros, né? Dá outra palavra. Mas para você ter uma noção da importância dessa avareza, não é? Que é idolatria, segundo a Bíblia, mas que provoca o desvio da fé. E novamente aqui, você vê pessoas sendo enganadas por outras pessoas. Então, a situação é mais complexa. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e estudar a sua palavra, nos dedicar a Ele, não é? Eu tenho feito isso por 40 anos da minha vida. Ninguém é perfeito e não sou perfeito, mas eu tenho percebido que Jesus é o único caminho. Mas eu descobri isso em 1980. Nós estamos em 2020. Você precisa descobrir isso, que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Mais um ponto, torpe ganância. Nós estamos falando sobre apostasia e o que faz as pessoas apostatarem, ou seja, abandonarem a fé. Torpe ganância. Tito capítulo 1 verso 11 diz que é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Infelizmente nós temos aí nos dias de hoje, também nos dias de ontem, né, os mercenários da fé. E a Bíblia é muito clara em relação a essas pessoas que fazem comércio da fé. Veja João capítulo 10, verso 12 e 13, diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Infelizmente, muitas pessoas que se chamam de pastores ou de líderes espirituais, enfim, são pessoas mercenárias, que estão mais atrás da lã da ovelha do que da vida da ovelha. Não tem coragem de levantar para cuidar da ovelha, porque eu quero dizer com todas as letras, gente dá trabalho. Mas o prazer de quem ama as pessoas é cuidar delas. O prazer de cuidar
é um prazer que vem de Deus, é uma vocação, é um chamado. Não é porque eu quero e nem o outro quer, é um chamado de Deus, mas o prazer é insubstituível. A sensação de que você está contribuindo para que uma pessoa melhore sua vida dentro de casa, um moço saia das drogas, um homem abandone o alcoolismo, ou uma mulher abandone a rixa, a briga, a murmuração, um casal venha reconhecer os seus erros e comece então a viver um outro nível de paz espiritual, de alegria conjugal. É muito bom servir a Deus, é prazeroso, é um prazer insubstituível. Um outro ponto que acontece nos dias de hoje também, soberba que corrompe o entendimento. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 e 5, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, infelizmente, o mundo está cheio de pessoas más e más intencionadas, supondo que podem prosperar às custas do reino de Deus. A Bíblia nos ajuda a entender que digno é o trabalhador do seu salário. Isso significa que homens e mulheres piedosos podem crescer biblicamente, prosperar biblicamente, mas sem ser mercenários, sem correr atrás do dinheiro. O propósito de Deus é que saibamos crescer sem ganância e com honestidade e trabalhando arduamente. Esse texto identifica que o fim das altercações é o lucro indevido e é o uso da boa-fé das pessoas. Isso é um erro terrível que muitas pessoas têm caído e têm destruído o pensamento cristão de maneira geral. Até pessoas pararam de ser dizimistas e ofertantes, pessoas que são compromissadas com o reino de Deus por causa desse tipo de comportamento de líderes que, no meu pensamento, não são líderes, são aproveitadores da boa-fé das pessoas. Quero concluir também dizendo mais um ponto que leva as pessoas a afastarem do caminho de Deus e a esfriar o seu amor em uma apostasia terrível. É o amor ao presente século. 2 Timóteo 4,10 diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia, e somente Lucas está comigo. Isso aqui é uma parte da palavra de Paulo a respeito disso. Então eles dizem que o interesse de Demas pela obra foi diminuindo acentuadamente. Então ele não conseguiu acompanhar, vamos dizer, o pique dos apóstolos. Demas perdeu a vibração pelas coisas de Deus. Ele esfriou consideravelmente o seu amor. E hoje, situações assim estão acontecendo entre muitos dos que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Gente que se diz cristã, ligada a algum grupo, mas com uma vida vazia, oca, em um desempenho pífio, atuando em um ministério qualquer, pensando mais em fazer alguma coisa para Deus do que ser um instrumento poderoso em suas mãos. Para muitos, a paixão por Jesus nem existe mais. São homens e mulheres buscando holofotes e exibindo os seus dons, buscando palcos, entretendo públicos sem recato, vazios, sem temor, sem conteúdo. Às vezes com dons incríveis, mas com vazios igualmente incríveis. Ávidos por espetáculos, com uma adoração bonita, mas sem conteúdo de amor. Frios na fé.
Sabemos disso porque se você pede um favor a uma dessas pessoas, eles não têm tempo para te servir. Mas se for para aparecer e ser reconhecidos, são os primeiros a chegar e os últimos a saírem. Então está na hora de uma conversão. Está na hora de voltar os nossos corações para Deus. Volte as suas costas para o mundo. E você que está me ouvindo, eu sei que você pode ter entendido bem essa mensagem, outros nem tanto, mas o importante é que Jesus Cristo é o único caminho. Você precisa aceitá-lo em seu coração. Você precisa crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos. E você precisa proferir isso. A Bíblia fala que com o coração se crê e com a boca se confessa. Então parece simples, mas a salvação, ela realmente é dessa forma. Eu não preciso fazer muitas coisas, eu preciso apenas ceder para Deus, ouvi-lo no meu espírito, confessar os meus pecados, pedir que Ele me salve, que Ele me transforme. Vamos pegar algumas orações aqui já. Precisamos ser humildes, integralmente humildes diante de Deus. Mas eu quero fazer uma oração por alguns pedidos. Temos aqui oração pelo Vanduir, que está depressivo, oração pelo Iago, oração para a Suzana, que está internada com um AVC, orar pelo bebê do Heitor, que está entubado na UTI. Olha que situação, né, irmãos? Orar pela saúde da Lindaura, oração pela irmã que vai fazer cirurgia de vista nos seus 2 olhos, está passando mal, oração pela Maria Clara, pela cura e por um encontro genuíno com Deus, oração também pela tia Luca, exames que irá fazer essa semana, cura e cicatrização de uma ferida, oração pela Edna Antunes, que vai passar por cirurgia no coração, oração pela Ismeire e família, pedindo cura e libertação, e também uma oração especial que minha mãe pediu pela dona Marlene. Eu a conheço, se você está me ouvindo, Deus te abençoe. E também as suas filhas, a Isabela e a Rita Maria, que está com Covid, eles são aqui de Uberlândia. Todos esses pedidos foram colocados diante de Deus, todos foram citados e pelos quais nós vamos colocar em oração agora. Se você está onde está, feche os seus olhos e pense em Deus agora, e pense na capacidade que Deus tem de amor por você. Você que está triste, está sofrido, está doente, está hospitalizado, está aí diante de uma cirurgia, como alguém em cirurgia cardíaca, outras cirurgias, pequenas ou grandes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, colocamos cada vida que foi citado diante do Senhor. Temos, ó Deus, fé em Ti e sabemos, Pai, que nós não somos merecedores, porque somos pessoas que erram, pessoas que pecam. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor nos ama, e o Senhor entregou Jesus Cristo para morrer por nós. Pai, por causa disso, nós suplicamos o favor do Senhor, pedimos a Tua cura, pedimos a Tua intervenção, pedimos a Tua intercessão, a manifestação da Sua misericórdia. Salva essas pessoas, resgata essas pessoas, Senhor, de enfermidades letais, de enfermidades perigosas. Senhor, seja com a mão dos médicos, outras pessoas como médicos e enfermeiros que são tão abençoados pelo Senhor e que têm feito tão bem para a humanidade. Deus, como Lucas era um médico, e eu sei que tem tantos médicos que são homens de Deus, são pessoas sensíveis, que sabem entender a dor, a angústia, e sabem também o alívio para as pessoas que estão doentes. Pai, abençoe os médicos, abençoe os hospitais, abençoe essas pessoas que estão tomadas pela Covid, Senhor, essas pessoas que estão tomadas por câncer, que estão tomadas, ó Deus, por outras doenças como depressão, angústia, Senhor, síndrome do pânico, ó Deus, ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, que Seu Espírito venha e traga, Deus, conforto para essas famílias, restaure a saúde de cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor tem poder e autoridade, nós pedimos ao Senhor com humildade no nosso coração, toque a vida dessas pessoas, transforme, Senhor, a vida de cada uma, que sejam restaurados, que sejam guiados de volta, Senhor, ao rebanho do Senhor.
ao aprisco do Senhor. Nós abençoamos cada vida e oramos em nome de Jesus. Quero falar com você que ainda não teve a oportunidade de entregar o seu... Você está onde está, repita essa oração comigo. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu ouvi a sua palavra e nesta noite eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Meu caminho agora é o seu caminho. Eu quero voltar as minhas costas a tudo que é errado e quero trilhar o caminho da alegria, da felicidade e o caminho do céu. Nesse exato momento, Pai, escreva o meu nome no livro da vida e me tenha como um filho predileto seu, como um filho amado seu. Dá a salvação para a minha vida e me faz uma pessoa diferente a partir de agora. Amém. Se você fez essa oração com fé, saiba que Jesus Cristo mora no seu coração. Não está do lado de fora. Ele não está numa montanha, Ele não está nas flores, tudo isso são criação. Ele está dentro de você, no seu espírito, e Ele vai te abençoar e fazer de ti uma nova criatura. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Cristo Jesus. Amém.